Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aí com a nossa aula de primeiros passos, né, para desenhar no AutoCAD. Tá? Essa é uma das aulas mais importantes para quem está começando, porque você entende o que é a interface, como configurar algumas características básicas do sistema que vão permitir que você consiga trabalhar seus desenhos aí numa boa, sem se atrapalhar, né? Então vamos aí à nossa aula. Interface. O que é a interface? A interface é um meio de comunicação, né, entre uma coisa e outra. Então existe uma interface no programa através da qual você vai inserir as informações e produzir aí os seus desenhos, né? Então essa é a tela padrão do AutoCAD. Essa tela é composta por três áreas super importantes que você tem que ter o conhecimento, né, sobre elas, sendo essa aí a primeira área, que é uma régua, né, há cerca de pouco mais de 10 anos aí, o AutoCAD separou as barras de ferramentas todas, né, que flutuavam aí na área de trabalho, na área de desenho, e concentrou essas ferramentas nessas réguas, nessas barras que ficam aí na parte superior da tela, tá? Essas réguas são chamadas de ribbons, tá bom? Então, ribbon, né, sempre se refere a esse conjunto de ferramentas que está na área superior aí da tela do AutoCAD, tá bom? Em seguida, a gente tem essa área, né, essa grande área preta aí com essas grades, que é a área onde a gente vai desenhar, né, e que por esse motivo é chamada de área de desenho, né? E também uma terceira área aqui embaixo, que é uma das áreas mais importantes desse programa, é a área através do qual o programa se comunica com você. Tá? Então, qualquer comando em andamento, você se perdeu, você não sabe o que está acontecendo, qual a informação que o AutoCAD espera de você. Essa área é fundamental para quem está operando o programa. Tá bom? Essa área é chamada de linha de comando ou command line, né? Em inglês command line. Eu coloquei ali o Ctrl 9 porque muitos alunos que estão começando acham que essa área atrapalha, na verdade ela ajuda, ao invés de atrapalhar. Então Ctrl 9, tá? Caso você feche aí sem querer, né, a linha de comando ou a command line, basta você usar Ctrl 9. Atenção que só funciona o 9 normal, tá? O 9 que está acima das letras. Se você usar o 9 do teclado numérico, o atalho não vai funcionar, curiosamente. Tá? Então Ctrl 9, use, né, o 9 que está acima ali da letra O ou da letra I. Tá joia? Então, o que a gente tem aí, né, em resumo? As ribbons, que são essas réguas de ferramentas que estão na área superior da tela. A área de desenho, que é a área que a gente vai usar propriamente para produzir aí, né, os nossos desenhos. E a linha de comando ou command line, que está aí nessa área inferior da tela, né? Vamos agora para um aspecto super importante do AutoCAD, que é a delimitação, né? Quem está começando a desenhar nesse programa acaba cometendo um erro bastante grande, porque quando a gente está no AutoCAD, a gente seleciona uma área onde nós iremos desenhar, essa área é gigante. Então, vou explicar para vocês por que o aluno se atrapalha. Tá? Eu vou fazer uma linha aqui com 10 de comprimento. Vocês vão observar que a gente está olhando de tão longe, mas de tão longe, que uma linha de 10 metros ela é absurdamente pequena. Eu vou destacar ela aqui e vou usar a rodinha do mouse para girar, para chegar mais perto aqui para que você possa ver. Tá vendo? Então, o que acontece com muita frequência é que o aluno começa a desenhar no AutoCAD na primeira área que aparece aqui na frente dele, e ele desenha uma linha de 10, e ele fala assim, pô, professor, o AutoCAD não está fazendo a minha linha, né? Na verdade ele está, mas se você estiver olhando de muito longe, uma linha de 10 vai parecer um ponto na sua tela. Então, é fundamental que você entenda esse conceito, que é o conceito da delimitação, né? Qual área que eu vou trabalhar? Tá? Só para que você não corra o risco de se perder aí durante esse desenho. Uma outra coisa importante, mas isso só para quem é usuário avançado do AutoCAD, se você é um usuário avançado, você já inseriu alguma vez um bloco e esse bloco foi parar na China. Né? Ao invés desse bloco ser inserido ali na posição que você clicou, ele foi para lá longe. Tá? Por que isso aconteceu? Porque o usuário que desenhou esse bloco não usou essa etapa aí da delimitação. Tá bom? Então vamos ver aí como é que acontece a delimitação. A delimitação ela é feita através de um comando. Esse comando se chama limits, né? Toda vez que você entra com o comando limits, né, o AutoCAD vai pedir duas informações para você. Specify lower left corner, né? Então lower é inferior, left é esquerda e corner é quina. Então especifique a quina inferior esquerda.
No caso, a gente vai usar coordenadas absolutas, né? Então, estou partindo do pressuposto que você já viu a aula anterior, que é de coordenadas absolutas, 0,0, e a gente vai dar um Enter. Na sequência, o AutoCAD vai mudar essa frase para Specify Upper Right Corner. Então, Upper é superior, Right é direita e Corner é quina. Então, especifique a quina superior direita. E aí, a quina superior direita vai depender do que nós iremos desenhar, do que nós desenharemos no AutoCAD, né? Então, vou usar aí um exemplo, que é o desenho do gatinho. Qual é a quina inferior esquerda desse desenho, né? É o ponto da origem ali, é o 0,0. E qual é a quina superior direita? Então, vamos marcar ali a posição da direita, ó. A gente está mais ou menos na marca, mais ou menos não, precisamente na marca de 16, e vamos marcar o limite superior desse desenho, a gente está ali no 13, né? Então, a coordenada desse ponto, que é a quina superior direita, é 16,13. Tá? Então, com isso, a gente tem as informações para fornecer para o AutoCAD no momento em que a gente entrar com esse comando que é o limits. Tá? Então, specify lower left corner a gente vai informar 0,0 e specify upper right corner a gente vai informar 16,13. Tá? Para você entender melhor, vamos fazer esse procedimento aqui no AutoCAD. Um erro bastante comum dos alunos é clicar aqui para começar a digitar, não tem nenhuma necessidade de clicar ali, o AutoCAD, né? Ele entende e ele está pronto para receber texto, não importa onde você tiver com o cursor, tá? Então esquece clicar ali embaixo, não precisa de forma alguma. Vamos digitar aí o comando limits e dar um enter. Repara que a frase que o AutoCAD vai mostrar é specify lower left corner. No caso a gente quer 0,0. Repara que ele já está usando 0,0. Você pode digitar, mas é bobagem, porque ele já está usando esse valor, é só dar enter, tá? Que ele vai aceitar. Toda vez que o AutoCAD mostrar para você um valor aqui, ó, entre esse sinal, né, de menor e de maior, se você quiser usar esse valor que está aqui, é só dar enter e é esse valor que ele está usando. Mudando agora a nossa frase para especifique aqui na superior direita, o upper right corner, o AutoCAD está usando 420 por 297. E não é isso que a gente quer. A gente definiu lá no nosso desenho que a gente quer 16,13. Então, o que é necessário a gente digitar aí é 16,13 e aí a gente dá um Enter. Então, o limite está configurado, né, de 0,0 até 16,13. Simples assim. Tá bom, gente? Então, a delimitação ela é feita dessa forma, né? Vamos apresentar aí um segundo exemplo para você ver como é que funciona. Claro que a tua quina inferior esquerda será o 0,0, né, que é onde está esse ponto preto aí que eu dei um destaque com o círculo verde. E aí, a nossa quina superior direita vai estar aqui. Quanto que a gente tem na horizontal? 140. Quanto que a gente tem na vertical? 100 com 80, 180 com 20, 200. Então, 140,200 é a coordenada desse ponto aí de cima, né? Então, no caso específico dessa atividade, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um limits com lower left corner 0,0 e upper right corner de 140,200. Tá joia? Então, vamos novamente lá. Lembrando, não é necessário clicar na linha de comando para começar a digitar. Limits 0,0, vamos dar um Enter direto para ele aceitar o 0,0. E aqui nós vamos entrar com o valor de 140,200. Pronto, a nossa área está delimitada, ela tem 140 na horizontal e ela tem 200 unidades na vertical, supondo que o que nós desenharemos, né, é essa imagem que a gente acabou de dar uma olhada. Tá bom? Então, feito isso, uma delimitação, que você vai reparar que quando a gente faz o limite e insere valores, o AutoCAD não vai mudar absolutamente nada na tela. Tá? Então, assim, criar uma delimitação de área é uma coisa, exibir a tua delimitação de área é outra. Então, por isso que agora a gente está nessa etapa onde a gente vai exibir a área delimitada. Como é que a gente faz isso no AutoCAD? A gente faz isso através do comando Zoom. Tá? E principalmente o Zoom All, que é o Zoom Tudo. Né? Vamos entender como é que funciona isso daí. Z-Enter é o atalho que acessa o comando Zoom e a Enter é o atalho que acessa a opção All. Né? Então aqui no AutoCAD a gente dá um Z-Enter. Repara que eu só digito Z, não vou precisar digitar Zoom. Né? Z-Enter, ele vai entrar no comando Zoom. E aqui ele vai trazer várias opções do comando Zoom, ó. Tudo, centro, dinâmico, né? Extensão, anterior, escala, janela, objeto ou tempo real. Se eu der Enter, ele vai assumir que eu estou querendo o zoom
em tempo real. Qual é a letra maiúscula da opção, né, que a gente quer? A gente quer o zoom all. A letra maiúscula é a letra A. Tá? Usuários mais novos, né, vão tender a clicar com o mouse aqui. Também é possível que você clique com o mouse, mas se habitua a usar o teclado, porque o teclado vai tornar você muito mais ágil no AutoCAD. Tá? Então, Z Enter, A Enter, né, pressupõe que a gente está assumindo aí a opção All. Você vai reparar que a tela vai mudar, né? Vamos dar um Enter, ó, pronto, a tela mudou. Ela está exibindo agora essa nossa área de 140 por 200. Tá? Então, essa mudança que houve na tela, né, foi em função do zoom all. Tá bom? Como a gente não tem absolutamente nada desenhado ainda, isso também poderia ter sido feito usando o zoom de extensão, ou zoom extents, que é o Z Enter e Enter. Eu vou desfazer aqui para você ter uma ideia, e vamos lá. Z Enter, E é a letra maiúscula da opção Extents e Enter, e ele vai voltar para aquela mesma visualização que ele voltou com o zoom all. Tá? Para você entender a diferença, né, do zoom all e do zoom extents, imagina o seguinte, imagina que a gente desenhou aqui um círculo. O zoom all vai mostrar o quê? Ele vai mostrar o limits que está configurado aqui à esquerda e o círculo que ficou fora do limits. O zoom extents, Z Enter e Enter, ele vai mostrar só o que está desenhado, independentemente do limits. Tá bom? Como a gente não usou, né? Como a gente não desenhou nada ainda, quando você dá um zoom all ou zoom extents, a única coisa que ele vai mostrar para você é o limits que está configurado aí pelo usuário. Tá bom? Então, nesse início é possível usar aí essas duas opções, né? Feito isso, a gente vai ter que configurar a grade. Vamos entender como é que funciona a grade. A grade, ela é uma imagem de referência. Então, se você vai desenhar essa forma, por exemplo, você tem que analisar qual é a menor medida que você tem, né? Ó, 100, 40 é menor que 100, 20 é menor que 40, e você começa a olhar essas medidas, você fala, bom, a menor medida que eu tenho é a de 20. Todas as outras medidas que apresentam, né, que aparecem aí no desenho, são múltiplas de 20. Fica muito mais fácil desenhar no AutoCAD se você usar a grade como recurso de visualização. Então, estou exibindo a grade aí de 20 em 20, né, e a gente vai então configurar a grade do AutoCAD para essa unidade aí de 20. Como é que a gente faz isso? Bastante simples. Comando é o comando grid, que permite você acessar a grade. Você vai digitar grid enter e vai entrar com o valor enter. Então, estamos vendo aí o nosso limits. Vamos digitar aqui grid enter. O AutoCAD vai perguntar, ó, specify grid spacing, especifique o espaçamento do grid, e a gente vai digitar aqui qual é o espaçamento. Ó. Repara que ele está usando 10, não é 10 que a gente quer, são 20. Então, vamos digitar 20 e dar um enter. Você vai observar que o espaçamento nas linhas da tela vai mudar porque a gente está dobrando, né, a distância que a gente tem aí entre uma linha e outra. Tá bom? Então, a gente conseguiu configurar o grid para 20 e a gente consegue perceber que cada um desses quadradinhos aqui agora, ó, tem 20 por 20. Tá bom? Então, isso é uma forma de você configurar aí o grid. Tá? Eu estou dando um destaque para essa tecla, que é o F7, por quê? Porque o F7 é o botão que liga ou desliga o grid. Então, toda vez que eu clico F7, ele vai desabilitar ou habilitar a grade. Vai trazer aqui na linha de comando a informação, ó, grade ligada, grid on, grade desligada, grid off. Né? Então, aperta F7, ó, acabou de desligar, apareceu aqui embaixo, grid off. Aperta F7 novamente, apareceu aqui embaixo, grid on, grade ligada. Tá bom? Então, essa é uma das formas que a gente tem aí de configurar a grade. Tá? Também existe uma outra forma, que é a gente acessar a guia Snap and Grid através de OS Enter. Vamos ver onde é que isso é feito, então. OS é o atalho do comando Snap, é um comando Snap que a gente vai olhar mais para frente, ele traz a gente para essa janela, que são configurações de desenho, né, de drafting. Essa janela tem várias guias aqui em cima, ó, tá vendo? E a guia que a gente vai usar é a primeira de todas aqui, ó, essa guia que se chama Snap and Grid. Repara que o grid está ligado, nós estamos de fato vendo o grid na área de desenho, e o espaçamento do grid, olha aqui quanto que está. Está 20, tá vendo? Então você pode mudar o grid tanto por essa janela, quanto pela linha de comando. Se eu mudar o valor para 10, por exemplo, e der um OK, você vai ver que o nosso grid voltou a ser
de 10 por 10. Se nós acessarmos essa janela novamente, colocarmos aqui o valor de 20 e dermos OK, você vai ver que ele vai mostrar o grid de 20 em 20. Lembre-se, não adianta nada a gente configurar o valor se o grid estiver desligado. Então, eu vou desligar o grid aqui, por exemplo. Ó, o AutoCAD até mostra F7, vamos dar um OK. Ó, o grid sumiu, tá bom? Então, é necessário o grid estar habilitado, né? E de 20 em 20. Tá joia, gente? Então, com isso, a gente consegue concluir aí o entendimento dessa ferramenta que é a grade, né? A gente tem agora uma coisa super importante, que é o posicionamento preciso do cursor. Toda vez que a gente vai trabalhar com desenho, não adianta a gente configurar uma delimitação, não adianta a gente configurar uma grade, se a gente não fizer o cursor se movimentar com precisão. Então, se eu entrar numa ferramenta qualquer, por exemplo, um desenho de linha aqui, ó, repara que a gente está desenhando em qualquer ponto. Então, não fez sentido configurar uma grade de 20 em 20 se o mouse não está obedecendo essa grade de 20 em 20, né? Como que a gente faz esse cursor, que é essa cruzinha, se posicionar de forma precisa, de um jeito que ele só consiga usar esses pontinhos aqui, né? Dessas interseções aqui do eixo da grade. Esse posicionamento preciso do cursor é feito com snap. Tá? Então, o comando que é responsável pelo posicionamento preciso do cursor é o comando snap. Ele é configurado também da mesma forma que o grid, snap, enter, valor, enter, né? Então, lá no AutoCAD você digita snap. O AutoCAD pede lá para você, ó, specify, especifique, spacing, espaçamento, snap. Então, especifique o espaçamento do snap. Né? Ele está usando o valor de 10, então não vamos usar o valor de 10, vamos usar o valor de 20. Né? Porque nessa nossa grade ou nesse nosso desenho, nós estamos usando o módulo de 20 em 20. Isso é uma forma de você configurar aí o snap. O snap também pode ser configurado naquela mesma janela que a gente acessa através do OS Enter. Repara, ó, que o snap está habilitado, né? E que ele está andando de 20 em 20. Tá bom? Repara também que o atalho do snap é F9. Né? Então, quando eu entrar num comando de desenho, você vai observar que o cursor agora ele responde, ele obedece exatamente essa grade de 20 em 20. Eu não posso mais clicar em pontos que não coincidam com a grade. Né? Lembrando que como o snap usa a tecla F9 como liga e desliga, então eu estou usando a grade, se eu pressionar F9 vai aparecer aqui embaixo na linha de comando, o snap desligado, e eu posso clicar em qualquer ponto. Se eu apertar F9 novamente, vai aparecer aqui embaixo Snap On e eu estou clicando precisamente nos pontos da grade. Um cuidado para se tomar, não adianta nada a gente definir aqui a medida do Snap, né, se você não ativar o recurso de Snap aqui, tá bom? Então é importante que esse recurso esteja ativado, né, para que o mouse se mova de acordo com a unidade que você determinou ali. Tudo bem, gente? Então, né, o Snap F9, Snap valor, ou a gente acessa a guia Snap Grid através de OS Enter e a gente consegue ter então um posicionamento preciso do cursor. Né? A última etapa dessa configuração inicial é a exibição da grade dentro da área delimitada. Então repara que a gente fez o limits, o AutoCAD está mostrando esse limits, porque a gente fez o Zoom All, a gente fez o Zoom Extras, nós configuramos o grid para 20 em 20, nós configuramos o cursor para se posicionar de 20 em 20 com o Snap, mas mesmo assim o aluno se perde. Por quê? Porque a grade é exibida em volta da área que ficou configurada. Então, naquela mesmíssima janela que nós entramos na guia Snap Grid, através do atalho OS Enter, existe uma opção aqui embaixo que está escrito Display, que é mostrar ou exibir, né? O Grid, que é a grade, Beyond, que é além, e Limits, ou seja, mostrar a grade além do Limits. É isso que o AutoCAD está fazendo, porque essa caixinha, que a gente chama de checkbox, né? O checkbox está ativo. Então, mostrar grid além do limite está ativo, você vai enxergar o grid muito além do limite que você configurou. Vamos desabilitar isso daqui e dar um OK para ver o que acontece. Né? Essa caixa está desabilitada, o checkbox desabilitado, prontinho. Então, você está vendo agora o grid internamente, né, ao limite que você configurou.
Tá? Você não precisa necessariamente seguir essa ordem. Tá? Eu posso entrar no limits, o limits é dinâmico, eu posso fazer ele ser de 00 para 200,200, por exemplo, e ele vai responder, né, a esse comando, tá bom? Eu posso fazer ele de 00 para 140,200 e ele vai manter aí seus 140,200. Uma outra coisa importante de você entender nesse momento inicial é que, né, Snap e Grid são ajustes diferentes. Então eu posso fazer, por exemplo, o cursor se mover de 20 em 20 e a grade ser de 40 em 40. Então pronto, ó, você tem uma grade de 40 em 40, mas o cursor ele se posiciona de 20 em 20, né? Ou então o contrário, né? Eu posso estabelecer que o cursor vai se mover de 40 em 40, mas eu vou desenhar uma grade de 20 em 20. Então o cursor se movimenta a cada 2 pontinhos da grade, tá? Então são ajustes independentes, né? A grade e o snap. Tá joia, gente? Então, a grade é uma coisa, posicionamento preciso do cursor é outra, né? Quase sempre a gente faz essas medidas casando, mas não necessariamente elas têm que casar. Tá joia? Então, com isso a gente entendeu aí como é feita a exibição, né, da grade dentro da área delimitada. É importante você lembrar que você vai acessar essa janela, vai para Guia Snap and Grid e vai desabilitar esse checkbox aqui embaixo, mostrar o grid além do limits. Beleza? Continuando então aí com a nossa aula de configuração inicial, né? Comando OSNAP, OS Enter, né? Acesse a guia Snap and Grid e desabilite o checkbox Display Grid Beyond Limits. Está configurado então e você não está mais exibindo limits em volta, né? Não está mais exibindo o grid em volta do limits, o grid está contido ali, ele está dentro do limits, agora está bem fácil enxergar a delimitação de área que você configurou para desenhar. Feito isso, gente, vamos começar então a desenhar com linhas, né? O comando que é usado para desenhar com linhas é o comando Line, e o Line é acessado através do L-Enter. Então, nesse atalho, L-Enter, né, dá acesso ao comando Line. Como o Snap está configurado, você pode usar coordenadas, digitar coordenadas de acordo com o exercício que a gente fez em sala de aula e que está disponibilizado na aula de coordenadas, que está disponível antes dessa, na playlist de ACC. Você pode simplesmente clicar na tela, né, na área, nessas posições. Então, vamos clicar aqui, ó, em cima dessas áreas do eixo verde, né, buscando um desenho parecido com aquele desenho da peça, né? Então, repara que é muito fácil você fazer essa delimitação, né, ou desenhar usando a grade e usando o snap, simplesmente clicando nas posições, né, de uma forma aí bastante precisa. Né? E aí, com esses exercícios iniciais, você consegue fazer, então, os seus primeiros desenhos de linhas, certo? Existe uma ferramenta super importante, que é a ferramenta que restringe a ortogonalidade das linhas. Quando a gente fala de ortogonal, o que é ortogonal? Ortogonal é horizontal e vertical. Tá? Então, a gente consegue travar a fabricação da linha para que ela seja horizontal e vertical se o orto estiver ativado com F8. Tá? Então, vou desfazer aqui algumas etapas, né? Mesmo clicando, né? Ó, repara que a posição do mouse está aqui. Se eu clicar nessa diagonal, ó, ele fez uma linha diagonal. Não é isso que eu quero. Como que a gente faz isso? A gente aperta F8 e vai aparecer aqui embaixo, ó, orto on, ou orto ligado, né? Também é possível ativar ou desativar o orto através dos ícones aqui embaixo. Então, mesmo que eu esteja com o mouse numa diagonal, você vai reparar que a linha que ele está fazendo é uma linha vertical. Tá vendo? Então, quando a gente ativa o orto, né? Se você tiver mais para a direita do que para baixo, ele vai fazer uma linha para a direita. Se você tiver mais para baixo do que para a direita, ele vai fazer uma linha para baixo. Então, ele não vai trazer a linha até a posição que está o cursor. Ele vai construir linhas ortogonais, né, com base na posição que você, né, tiver aí no cursor, considerando o andamento, o desenvolvimento aí do desenho. Tá joia, gente? Então, o orto é bem simples, né? Liga e desliga aí com F8, ativa e desativa com F8. E ele trava, então, a posição da fabricação da linha para horizontal e vertical, que é uma coisa que pode te ajudar bastante no desenho de projeto. Tá joia? Então, com isso, a gente tem aí o orto, né?
A última parte dessa aula é mostrar para você como é que funciona a entrada dinâmica, um recurso do AutoCAD que é chamado de Dynamic Input, por isso a entrada dinâmica. E o Dynamic Input ele opera com a tecla F12. Tá? Eu vou chamar a atenção de você para um detalhe que está aqui embaixo. Ó. Esse ícone, ele é um ícone que mostra um sinal de mais e uma caixinha de texto embaixo desse sinal de mais. Esse sinal de mais nada mais é do que o cursor que a gente está vendo aí na tela. E a caixinha de texto está aqui também. Repara que o botãozinho está desligado, né? O botãozinho não está azul. Se ele não está azul, ele está desligado. E por ele estar desligado, você está tendo um desenho, né? E esse desenho ele acaba sendo limpo. Você não tem várias informações aí na tela, junto com o cursor e tudo mais. Né? Você tem só uma informação ali, ó, orto 60, com ângulo de tantos graus, né? Igual a gente viu lá em coordenadas polares. Se nós ativarmos esse recurso, que é o F12, a coisa da tela vai mudar um pouquinho. Tá? Então, para que você entenda, né, vou desabilitar o orto e vou ativar o F12. Ativamos o F12. Então, repara que agora ele está exibindo perto do cursor a frase specify next point, ou especifique o próximo ponto. Aonde que está essa frase? Essa frase está aqui embaixo, na command line. Então, qual que é a ideia da entrada dinâmica? É trazer para os olhos de quem está desenhando a informação que está aqui embaixo na linha de comando, para você não ter que ficar olhando para o teu cursor e olhando lá para baixo também. Então, a ideia dessa ferramenta é criar uma agilidade na leitura de quem está desenhando. Né? E aí você começa a desenhar, ele vai mostrar para você os ângulos, né? Os alinhamentos horizontais ou os alinhamentos verticais. Tem alunos que gostam disso, né? E tem alunos que não gostam, acham que isso polui muito na hora de desenhar. E aí é importante você ver direitinho se você gosta ou não desse recurso ativado. Tá? A vantagem, né, de usar o F12 ativo é que quando a gente tem que usar uma coordenada relativa ou uma coordenada relativa polar, ele coloca o arroba automaticamente. Tá? Você não precisa digitar o arroba. Uma outra vantagem é que ele exibe os ângulos. Quando você está trabalhando com ângulos, de repente pode ser interessante, né, você ter aí essas marcações. Tá bom? Então vocês reparam, né, que o processo de desenho é bem diferente quando o F12 está ativado. Deixa eu desfazer e vamos agora desativar o F12. Então aí, ó, com o F12 desativado, você tem um desenho que acaba ficando mais limpo, né, na tela, porque ele não está criando essas linhas aí auxiliares. Tá joia, gente? Então, use, né, conforme a tua vontade. Só lembra aqui, se você estiver trabalhando com coordenada absoluta, isso aqui tem que estar desativado, tá? Porque como ele coloca o arroba automaticamente, né, ao você digitar uma coordenada, ele vai colocar o arroba e aí o teu desenho não vai ficar bacana se você estiver desenhando usando as coordenadas aí absolutas, tá bom? Então, Dynamic Input sempre desativado quando a gente for trabalhar com coordenadas absolutas. Tá joia, gente? Então, está configurada aí a nossa área. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Pessoal, então, como um complemento aí, né, para o finalzinho da aula, imagine que a gente tem esse desenho à esquerda e a gente vai ter que produzir ele à direita. A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o limits de 0,0. Vamos só dar um Enter para 140 na horizontal, 200 na vertical. Feito isso, a gente vai exibir esse limits com Zoom All, Z Enter para entrar no comando Zoom, A Enter para entrar na opção All, né? OS Enter para que a gente possa configurar então naquela janela, na guia Snap and Grid, habilitar o nosso Snap para que o cursor se posicione precisamente de 20 em 20 e habilitar o Grid para que as linhas do grid estejam aí de 20 em 20, desabilitando o checkbox mostrar o grid além do limite. Então a gente bate OK, estamos vendo aí, né, a nossa área. Ele entra para começar a desenhar e aí nós vamos clicar nos pontos. Como a gente está fazendo linhas diagonais, o desenho não tem linhas diagonais, vamos habilitar aí o F8 para ligar o orto, né? E aí uma vez ativo o orto, você consegue observar que o fato de ter a grade, né, no desenho da esquerda permite que você consiga com muita agilidade contar ali a quantidade de quadradinhos e de módulos, né, que você tem aí nessa posição e com base nessa leitura e nessa observação terminar com o C Enter aí, produzindo então o seu desenho o mais rápido possível.
Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aproveitado a aula. E agora a gente vai aumentar o nível de dificuldade com as plantas, né? Obrigado pela atenção, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.